Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quarta-feira as leituras falam pra gente que servir com gratuidade é característica genuína dos discípulos missionários de Jesus. Então que nós possamos renovar nessa liturgia a nossa disposição em servir com amor aos irmãos e à nossa comunidade, celebrando com alegria o mistério de nossa fé em Cristo Jesus. Então, a primeira leitura está em Colossenses, capítulo 1, versículo 1 a 18. Colossenses, capítulo 1, versículo 1 a 18. Aliás, 1 a 8. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças damos, ó a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Então, essa primeira leitura fala para a gente, o início da carta de São Paulo aos Colossenses, e aqui, fala sobre, que sobre Jesus Cristo, que é o autor da nossa redenção, a imagem de Deus invisível, criador de todas as coisas e cabeça da igreja. E aqui fala: a palavra da verdade chegou até vós, como no mundo inteiro. Então, a palavra de Deus é a palavra da verdade. Chegou até nós. Então, que nós possamos levar a palavra também a todos, tá certo? Que nós possamos anunciar a boa nova da palavra de Deus, a boa nova do Evangelho a todos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 4, versículo 38 a 44. Lucas capítulo 4, versículo 38 a 44. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou em casa de Simão. E a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se, logo serviu-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças os traziam. E pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto. E a multidão o procurava, e chegou junto dele, e o detinham para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galileia. Então, contemplamos, a continuidade da atividade messiânica de Jesus em Cafarnaum, no Evangelho de hoje. Então, em casa, atendendo ao pedido que lhe fizeram, Jesus cura a sogra de Simão. A ação terapêutica se realiza por um gesto e por uma palavra poderosa. Jesus inclinou-se sobre ela e ameaçou autorizadamente a febre. Esta deixou a mulher, como o demônio deixou o homem anteriormente na sinagoga, no capítulo 4, versículo 35. Imediatamente a mulher começou a servi-los. Os curados e salvos por Jesus se tornaram servidores disponíveis, característica da casa comunidade cristã. Em seguida, em um crescente, temos um sumário das ações de Jesus. Então, frequentemente, na passagem de uma etapa a outra da sua obra missionária, Jesus é mostrado por Lucas em retiro orante. As pessoas o procuravam, encontrando, tentavam retê-lo para si, ao contrário dos seus concidadãos nazarenos que o expulsaram. A gente viu no versículo 29 e 30, infelizmente. A gente viu, que os
concidadãos nazarenos o expulsaram, né? Então, infelizmente. Jesus, da mesma forma, continua o seu caminho, anunciando a boa nova do reino por toda a terra de Israel. Então, a pergunta, a reflexão de hoje, né, é o seguinte: somos disponíveis ao serviço comunitário? Antes de agir em favor da comunidade e de nós mesmos, colocamos-nos em oração? Quero reter Jesus para mim, para o meu grupo, ou procuro anunciar ao mundo a força da sua palavra? Então, que nós possamos refletir sobre isso, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.